Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números, capítulo 25, e aqui o que nós vamos ver? O povo de Israel adora Baal-Beor. Então, essa história que nós estávamos falando de Balaão ainda não terminou, porque lá no versículo 25 do último capítulo que nós lemos, diz assim: Então Balaão levantou-se e voltou-se para casa, e Balaque foi pelo seu caminho. Então, cada um foi para o seu caminho. Mas nós vamos ver aqui uma situação onde Balaão está envolvido. Mas vamos começar primeiro o versículo 1 para depois eu explicar isso. Olha, durante todo o tempo que os israelitas se estabeleciam no vale de Sidim, das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas. Então, o que nós temos aqui? O povo de Israel não estava ali naquele local, aqui no Vale de Sitim, aonde o Balaque, o rei de Moabe, ficou aí apavorado e chamou Balaão para amaldiçoar. Aí a maldição de Balaão, o Senhor abençoou em vez de amaldiçoar por meio da boca de Balaão. Então, aí o Israel continuou o quê? Acampado ali, porque eles estavam prestes a entrar em Canaã e estava do outro lado onde ficava Jericó, que lembra que depois que eles vão adentrar Canaã, a primeira cidade que eles têm que enfrentar é Jericó. Aqui eles estavam em paz. Mas agora tem uma estratégia diferente. Olha o que está acontecendo com eles. Eles começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas. E o que elas fizeram? Elas influenciaram a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos ídolos. Dessa forma, olha só, Israel se juntou à adoração de Baal-Beor e o furor do Deus eterno acendeu-se contra Israel. Vamos ver aqui, quem é esse Deus que eles adoravam, Baal-Beor? Olha o que significa em hebraico Baal: Senhor, dono, marido. Baal era um dos deuses mais famosos ali da região que eles adoravam. E o que eles faziam? Eles ofereciam holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. Então, como que eles contaminaram o povo de Israel? Eles contaminaram por meio da prostituição e por meio que festas e comidas. Então, tudo que a carne deseja, tudo que está o que? Os desejos lascivos da carne, né? E o que também nos mostra aqui, que os comentaristas falam, que essas mulheres, elas tinham pactos com, era tipo sacerdotisa, então elas foram induzidas também a fazer isso. Elas foram convocadas para fazer isso em adoração ao Deus Baal, né? Baal-Beor. Vejamos aqui então o que diz no versículo 4. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo. Mas antes de eu ler esse versículo, deixa eu voltar uma coisinha aqui. Por que será que essas mulheres começaram a se envolver, a influenciar os israelitas, aos homens, né? A influenciar eles a se prostituírem, a participarem de holocaustos e festas. Para isso, eu quero que vocês vão lá em Números 31, versículo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só. Aqui, no capítulo 31 de Números, vai falar a guerra santras contra os medianitas, que nós vamos ver também nesse capítulo 25. E aí, nessa guerra, eles vão matar os 5 reis que eram dessa terra aqui dos medianitas. E adivinha quem estava no meio dessas pessoas que foram mortas? Balaão, filho de Beor. E aí, nesse mesmo capítulo 31 de Números, vamos ver agora o versículo 16. Diz assim: foram elas quem? As prostitutas,
que seguiam o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus. Então, quem induziu elas ao quê? A perverterem contra Deus? Balaão. Agora também eu quero que nós vamos lá em Apocalipse 2,14. Aqui em Apocalipse 2,14 é a carta à igreja em Pérgamo. E ele diz assim esse versículo, olha: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha, virou até uma doutrina de Balaão. E o que essa doutrina ensina? A qual ensinava Balaque. Então, quem orientou Balaque, o rei de Moabe? A doutrina de Balaão. Balaão, armar ciladas diante dos filhos de Israel. Então, aqui no capítulo 25 de Números, foi uma cilada armada para o povo de Deus. Então, armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos. Olha só, eles estão adorando por meio dos sacrifícios a ídolos, a outros deuses, e praticarem a prostituição. Então, o Senhor sempre falou para o povo de Israel, para o povo ser santificado, ser separado. Já tinha tirado o povo do Egito para o povo ser o quê? Separado. E aqui o povo cai o quê? Na prostituição, e cai também na oferecer holocaustos a outros deuses. Quão triste deve ter ficado aqui o coração do Senhor. E a justiça do Senhor não permite que isso possa continuar acontecendo. Então, o que nós estamos vendo? O quê? Que através do conselho de Balaão, lá em Números 31:16 deixa claro isso, e também lá em Apocalipse 2:14, as filhas de Moabe convidaram os filhos de Israel para comer, sacrificar aos ídolos e dormir com elas. Então, estava levando eles à idolatria. E o povo de Deus começou a adorar o quê? Baal-Beor. Ó Senhor Jesus! Interessante observar o quê? Que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque esse povo é um povo abençoado por Deus, mas ele conseguiu fazer o quê? O povo se corromper. Deus é fiel, Deus mantém a fidelidade dele, mas nós não mantemos, porque esse povo aqui, a gente olha e critica, né? Mas isso é o nosso coração. Por isso que a gente deve sempre atentar ao nosso coração e manter nossos ouvidos atentos à palavra de Deus, porque o nosso coração é extremamente corrupto, né? Aqui foi pelas necessidades que eles tinham da carne, a necessidade dos prazeres mundanos, né? A ira do Senhor se acendeu, e olha que o Senhor fala aqui a Moisés, no versículo 4. Yahvé chamou Moisés e ordenou: toma todos os chefes do povo. Então, para cada tribo tinha lá um chefe, né? Pega-os e enforca-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel, porque senão seria consumido todo o povo. Então Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal. E ali, nesse momento, que o povo já estava assim, contrito, estava abatido, olha o que aconteceu no versículo 6. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita. E sobre os próprios olhos de Moisés, olha a irreverência, e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Então eles estavam ali perto da tenda do encontro, o povo se lamentando e chorando, e Moisés ali, e essa israelita chegou com uma medianita. E assim que Finéias, filho de Eleazer, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma espada.
Quer dizer, eles entraram. Nós vamos ver aqui, deixa eu dar continuidade primeiro ao versículo. Ó. Seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou pelo ventre juntamente com a mulher medianita. Então, imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. Quero ir agora para o versículo 14, que diz assim, que o nome do israelita morto com o midianita era Zirim ben Salu, Zirim filho de Salu, que era da tribo de Simeão. E a mulher midianita que foi morta se chamava Cosbe. Ela era filha de Zur, chefe de clã de uma casa patriarcal em Midian. Então, vamos voltar um pouquinho para entender. Nós estávamos falando de Moabe, agora a gente está falando de Midian. Olha só, Midian, eles tinham se aliado a Moabe. Então, aqui por isso que está falando de Midian. Mas os midianitas estavam ali afiliados aos moabitas. Agora, veja como salienta o nome dessas duas pessoas. Por que salienta o nome dessas duas pessoas? A Bíblia, quando ela salienta nomes, ela tem algo também a nos falar quanto a isso. Está dizendo da tribo de Simeão. Simeão foi um dos primeiros filhos ali de Jacó. Né? E a gente vê lá também Simeão, que ele já tinha uma certa também violência lá no início lá dos filhos de Jacó. E agora, por que fala dessa moça aqui? Porque provavelmente quer dar referência, os comentaristas dizem, dela ser sacerdotisa, dela estar fazendo isso para adorar os deuses e mediante o aconselhamento ali de Balaão e daqueles que serviam ali a Baal. Então, por isso que é muito bem focado aqui. E veja só, eles tiveram tanta irreverência que entraram ali na tenda para ter relações sexuais, passando por Moisés, passando pelo povo que estava contristado com tudo o que estava acontecendo, ignorando tudo isso. E Finéias, que era filho de Eleazar, neto do sacerdote, ele tomou a ira ali, ficou tão irado, pegou uma arma e entrou e transpassou o ventre dos dois, porque provavelmente eles estavam no ato sexual e ali transpassou o ventre dos dois. E nesse momento parou-se a praga que estava acontecendo ali. E Finéias, que matou os dois, o Senhor o quê? Exaltou Finéias, porque diz aqui o versículo 12, portanto dize a ele, eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Porque Finéias, aqui o que ele pegou o sentimento de Deus, que é um Deus zeloso, e ali foi o que? E parou com aquilo. Então ele tomou a dor do Senhor ali e para parar com aquela iniquidade. Que diz o versículo 13 sobre o que Finéias fez, olha, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel, porque aqui estava correndo uma praga também aqui nos filhos de Israel. E aí quando ele matou isso, ele foi zeloso ali pelo nome do Senhor, a praga foi estancada, a praga parou. Isso me leva a pensar em Jesus, sabe? Jesus, ele foi colocado na cruz como pecador. E quando o Senhor, Deus, olhava para ele, via todo o pecado do mundo. Mesmo ele não tendo pecado, ele foi posto ali, por Deus inclusive, com todo o pecado da humanidade. E houve um soldado que até furou o seu lado, furou com a lança ali o seu lado e saiu sangue e água. Sangue para nossa salvação. Para perdoar nossos pecados e água para nossa purificação. E quando Jesus ali morreu, na hora que ele falou está consumado, é como se tivesse ali terminado a maldição que estava em Adão, e ali se abriu um novo e vivo caminho para a gente se achegar ao Senhor. E hoje nós estamos na era da graça, mas muitas vezes nós não valorizamos a era da graça e nos corrompemos, assim como eles se corromperam com as mulheres midianitas
em festas, holocaustos, em prostituição. A gente pensa sempre em prostituição sobre atos sexuais, né? Também. E aqui mostra bem isso. Mas prostituição é tudo aquilo que está em adoração no nosso coração e nós valorizamos muito mais do que Deus. Que Deus possa sempre assim realmente prescrutar o nosso coração e nós nos permitirmos Ele prescrutar e endireitar as nossas veredas, né? Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos permanecer firmes olhando para Cristo. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.